começar a nossa aula de hoje? Hoje, dia 5 de maio, Tia Dadá explicará as atividades que você fará. Pegue o seu livro e vamos juntos solucionar as questões. Atenção, concentração e vamos lá! Abra o seu livro de matemática na página 43 e acompanhe a leitura junto com a tia. Padrões no quadro numérico. Fátima cobriu algumas partes do quadro de números até 100 e pediu aos amigos que adivinhassem quais números ficaram escondidos pelas abas verdes. Olha a fala dela. Quais números estão escondidos? Agora na atividade 1. Em grupo, observem como Juliano pensou para responder. Mas como nós estamos estudando de casa, teremos que fazer isso sozinhos, tudo bem? Se tiver dúvida, chame alguém da sua família para te ajudar. Observe os balãozinhos de pensamento do Juliano. Primeiro ele pensa na parte onde tem os números tampadinhos e depois ele pensa, o número 37 tem uma unidade a mais do que o número 36. E vem o questionamento. Expliquem como Juliano poderá descobrir os outros números escondidos pelas abas verdes. E na atividade 2, quais foram os números escondidos pelas abas verdes? Agora, a tia Dadá vai ajudar você a pensar em como resolver essas questões. Lembrando que nas atividades que tem o balão, são resolvidas de forma oral, não precisando registrar por escrito a sua resposta, tá bom? Observe esse quadro numérico que representa a parte que a Fátima cobriu. Pense por um momento como você poderia resolver e encontrar os números que estão tampados nos quadrinhos verdes. Pensou? A tia vai dar uma sugestão de como você pode solucionar. Se você olhar o número 36 e o balão do Juliano pensando, o número do lado direito do 36 é uma unidade a mais do que o número 36. Portanto, o número será o 37. Se o número do lado direito é um a mais, então podemos deduzir que o número do lado esquerdo é um a menos, não é verdade? Já que estudamos isso anteriormente, com números antecessores e sucessores. Observando o quadro numérico, vemos que olhando e contando os números de cima para baixo nas colunas, elas aumentam de 10 em 10. Que números existem em cima e embaixo do número 36? Pensa junto com a tia. Se de cima vem antes, será 10 a menos do que 36. Se o número de baixo vem depois, ele será 10 a mais do que 36. E aí, conseguiu descobrir os números? Conferindo então as nossas respostas pensadas, vamos olhar o quadro numérico completo. Já encontrou o número 36 aqui no quadro numérico? Do lado direito, temos o número 37. Do lado esquerdo, temos o 35. Em cima do 36, temos o 26. E embaixo, temos o 46. É simples! E com a prática, você conseguirá solucionar esses problemas com muita facilidade. Portanto, faça a atividade 3, onde você terá que descobrir os números que estão faltando. Tente usar a dica que a tia deu na solução com o número 36. Agora, dê uma pausa no vídeo
tente descobrir os números e depois dê o play novamente para continuarmos a nossa aula. Antes de falarmos sobre a página 44, vamos relembrar alguns conceitos que estudamos em sala. A ordem crescente é quando contamos ou organizamos os números do menor para o maior, assim como na imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ordem decrescente é quando contamos ou organizamos os números do maior para o menor, assim como na imagem. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assim como na contagem regressiva. Lembra que a tia falou lá na sala? Com os números maiores que 100, podemos organizá-los e contá-los da mesma forma. Observe a ordem crescente e conte junto com a tia. 101, 102, 103, 104, 105. E agora, a ordem decrescente também. 105, 104, 103, 102, 101. Nós podemos contar os números depois do 100 de 2 em 2, 5 em 5, 10 em 10, assim como fizemos em sala com os números menores. Leia junto com a tia. De 2 em 2, 100, 102, 104, 106 e 108. De 5 em 5 agora. 100, 105, 110, 115, 120. E por último, de 10 em 10. 100, 110. 120, 130 e 140. Agora que relembramos esses conceitos, vamos colocar em prática nas atividades da página 44? Leia junto com a tia essas atividades. Números em sequência. Descubra e fale a regra usada para formar cada sequência. Depois complete escrevendo os números que faltam. Então, são 3 opções que você tem para completar os números que faltam. Lembre das ordens de contagem que a tia acabou de relembrar com você. Na atividade 2, descreva a regra que foi usada para escrever os números na reta numérica. Depois complete. Na atividade 3, agora use a reta numérica para comparar os números de cada quadro. Desenhe uma linha em volta do maior número do quadro. Então, na opção A e na opção B, você tem que observar esses números e circular o número maior. Tudo bem? Na atividade 4, escreva os 2 números maiores do que 171 e menores do que 179. Eu sei que você consegue, hein? Na atividade 5, pense em uma regra para formar uma sequência e escreva os 4 primeiros números. Nessa atividade, ela vem com uma opção de trocar o livro com um colega para completar. Mas como nós não podemos fazer isso, você pode completar a sua sequência até terminar todos os espaços em brancos, tudo bem? E agora, você dá um pause de novo, faça as atividades da página 44
e depois dê um play para continuar na página 45. Agora que você já terminou a sua atividade da página 44, vamos com a tia? Acompanhe a leitura que a tia vai fazer e preste bastante atenção na explicação. Essa página 45 é uma página de resolução de problemas. O título é Coleções de bolinhas de gude. Leia o texto a seguir. Esse é o enunciado da questão 1. Arthur e Ricardo gostam de brincar de bolinha de gude. Arthur tem uma coleção com 45 bolinhas e Ricardo tem menos bolinhas que Arthur. Agora você tem que pensar, não precisa escrever. Quem tem mais bolinhas em sua coleção? Arthur ou Ricardo? Na atividade 2, complete o texto a seguir com um número que seja o total de bolinhas de gude da coleção de Ana. Leia o texto junto com a tia. Sandra e Ana também colecionam bolinhas de gude. Sandra tem uma coleção com 35 bolinhas e Ana tem uma coleção menor. Agora, nessa parte, você vai ter que colocar um número da quantidade de Ana que você imaginar que tenha menos do que 35, tá bom? Você pode escolher o número que você quiser, desde que ele seja menor que 35. Continuando, Sandra e Ana vão brincar com suas bolinhas de gude. Pensando que a Sandra tem 35 e a Ana tem a quantidade que você pensou, você vai ter que ler a questão A e a questão B, fazer o cálculo e colocar a resposta completa. A tia aguarda as fotos da sua atividade para fazer a correção, tudo bem? Aproveite bem os seus estudos e não esqueça de reservar bons momentos de diversão no seu dia a dia. Beijinhos!